Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem na presença do Espírito Santo e desejo que este mesmo Espírito, o Espírito Santo, possa iluminar a sua mente, iluminar a sua casa, iluminar a sua família, os seus projetos de vida. A reflexão de hoje eu trago como tema José, o guardião da nova aliança. Quem era José? Em uma breve reflexão, quem era José e qual a sua missão? Era ser apenas o esposo de Maria? Apenas o pai adotivo de Jesus? Na verdade, São José é muito mais que isso. José, ele era um homem de bem, assim diz a palavra, e ele era obediente à lei, temente a Deus. Pensa na angústia em que José passou quando ele soube que aquela mulher na qual eles já eram prometidos, um para o outro, já tinha esse compromisso, aparecera grávida. E qual era o que ele devia fazer? Como obediente à lei, ele deveria levar Maria a ser apedrejada, porque ele não tinha participação naquela situação na qual a deixou grávida. Mas como um homem temente a Deus, um homem de bem, um homem humilde e que amava Maria, ele não queria vê-la passar por aquela situação, porque no fundo ele sabia que Maria era uma mulher de oração, de santidade. Então, com a angústia, imagina a angústia que José passou. Mas quando o anjo do Senhor aparece em sonhos a ele, e em outras palavras, o anjo vai dizer que José e Maria, eles são escolhidos por Deus para fazer parte da salvação da humanidade. Como fazer parte? José sendo o guardião do Emanuel, o guardião do Deus conosco, o guardião do Messias, o guardião, aquele que iria cuidar, iria proteger, claro, sempre iluminados por Deus, guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele iria proteger Jesus aqui na terra enquanto sua infância. E assim também iria cuidar daquela que fora desposada pelo Espírito Santo. Isso está no livro de Lucas, logo no capítulo 1. Então José, quando ele entende a missão dele, ele abraça esse projeto de Deus e recebe Maria na sua casa. Pensa você, como seria cuidar de um filho que não é seu? Muitas vezes, ou talvez às vezes a gente, claro, iria se esforçar porque acaba apegando àquela criança por causa da mãe. Mas José, ele fez tudo aquilo que está prescrito na lei. Aos 8 dias ele circuncida aquele menino e coloca o nome de Jesus. Aos 40 dias, passados os dias de purificação segundo a lei, ele leva o menino a ser apresentam no templo. Mas também José, ele passa por uma grande prova. Ele é acordado pelo anjo às pressas durante a noite para fugir da ira de Herodes. E tem que fugir com aquele menino para o Egito. Vai para o Egito porque Herodes quer matar o menino, assim diz o anjo. José, ele não pensou, ele não teve
aquela fraqueza de coração, ter que, sabe, ele abraçou essa missão com muita responsabilidade, com muito amor, com muita humildade. Ele tinha que providenciar em meio da noite essa viagem, uma viagem dura para uma criança de pouco tempo, não sei exatamente, talvez, provavelmente menos de 2 anos. Ele tinha uma criança, uma mãe, uma mulher, né, que naquele momento, né, tudo que ela pensava era cuidar bem dessa criança. Mas claro que Maria também era uma mulher muito sábia, muito cheia do Espírito Santo. Aliás, ela é a esposa do Espírito Santo. Isso na ordem da graça. Algo que poucos entendem, mas na ordem da graça Deus quis assim. Da mesma forma, a questão da virgindade perpétua é a graça de Deus. Então, quando Deus quer, não há nada que possa impedir. Então José foge para o Egito, passa aquele tempo e o anjo manda José voltar. José cuida dessa criança como se fosse seu mesmo, educa na lei, nos costumes, nos bons costumes, nos costumes moral, respeito, no temor ao Senhor. Jesus, ele é um menino temente a Deus, ou melhor, sim, claro, ele é um menino temente, obediente a seus pais. Lucas, lá no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus, ele crescia em ordem, ou crescia em estatura e graça, e lhes era obediente, ou seja, era obediente aos pais. A missão de José era muito mais do que ser somente o pai, ou melhor, o pai adotivo de Jesus. A missão de José era ser exemplo de pai para a humanidade, exemplo de esposa. Porque quando ele entendeu que Maria era a arca da aliança, ele não ousava tocar nela com o intuito de desejo, porque a descendência que Deus deu a José são os filhos, são aqueles que acolhem Jesus em seu coração, aqueles que são os cristãos. Ou seja, José, ele tem essa parte de ser como pai dos cristãos, um pai que intercede, um pai que cuida, um pai que ensina o caminho correto. Entenda isso. Eu não estou dizendo que José está acima de Deus, que José está acima de Jesus. A verdade, não. José, depois da Santíssima Trindade, ele ainda está abaixo da Virgem Maria, na ordem da santidade, na ordem da graça. Mas José, ele é um grande homem, um grande santo. Deus não confiou a ninguém, senão a ele, para cuidar da promessa, para cuidar da nova aliança. Que São José possa interceder por você, pela sua casa. Que você possa procurar estudar sobre quem é José. Estuda melhor, busca entender isso. A igreja nos ensina muito sobre José, o castíssimo esposo, o guardião da palavra de Deus, porque se Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado, então José foi quem cuidou do verbo encarnado. E a gente muitas vezes não pensa dessa forma. Por isso, eu peço pela intercessão de São José, que aí possamos ser pais mais cuidadosos com nossos filhos e desejar o melhor
Mas o melhor sempre levar os nossos filhos a temer ao Senhor, temer a Deus, conhecer, buscar a palavra de Deus. São José, rogai por nós. Rogai, intercedei pelos pais. Que assim seja. Que Deus os abençoe. Que o castíssimo esposo São José interceda por você. Eu sou escravo de tua promessa, e não tenha dúvida, e sou feliz vivendo assim.